Eu quero, nessa noite, saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar transmitindo a palavra do Senhor. Agradecer também ao pastor Ricardo, que nos confiou essa oportunidade. Não sei se partiu dele ou se partiu de algum dos irmãos ou das irmãs da igreja, mas se partiu, que Deus possa nos abençoá-los também, em nome do Senhor Jesus. A igreja está bonita, para a glória de Deus, o nosso Pai. Creio que Deus há de falar aos nossos corações aqui nessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu quero ler do versículo 13 até o versículo 18. Aleluia. Acredito que os dois versículos tema da festividade já foi bastante lido durante a festividade. Felizmente eu não podia estar nem na quinta e nem na sexta-feira, mas o texto que nós vamos ler tem tudo a ver com o nosso tema, e eu creio que Deus deve falar aos nossos corações aqui nessa noite. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Quem encontrou, confirma dizendo amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Bendito eternamente. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor e Deus colocar esse texto em nosso coração. Aleluia. E falar acerca da vinda do Senhor, da volta do Senhor. Eu acredito que é um tema que a igreja precisa falar. Eu acredito que nós precisamos falar e precisamos ouvir acerca da volta do Senhor. Porque nós estamos falando de uma das maiores promessas, pastor Renê, que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou para o seu povo e deixou para a sua igreja. E a promessa que um dia Ele iria voltar para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus Ele foi assunto ao céu, ali na sua ascensão, em Atos capítulo de número 1, diz a palavra do Senhor, que até aquele momento o Senhor Jesus Cristo era assistido por mais de 500 irmãos, e dentre eles os apóstolos do Senhor, e de repente o Senhor Jesus Cristo falando com eles, diz a palavra do Senhor,
que dois varões se apresentam e o Senhor Jesus Cristo vai sendo, aleluia, ascendido até os céus. E diz a palavra do Senhor que os nossos irmãos, os cristãos da igreja primitiva, ficaram olhando para cima, talvez uma afeição um pouco assustada, talvez pensando o que será de nós. E diz a palavra do Senhor que aqueles varões se apresentam para eles e diz: varões galileus, por que estão olhando para cima? Da mesma forma que ele subiu, um dia ele também irá voltar. E essa promessa é para nós, irmãos. Essa promessa é para a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque quando nós falamos da volta do Senhor, irmãos, eu confesso que quando eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo e me batizei, eu confesso que naquela época o assunto da volta do Senhor era muito pregado, era muito ensinado. Os irmãos de 20, 30 anos atrás que se converteram, nós ouvíamos constantemente nos altares dos irmãos e as irmãs que nos antecederam, que pregavam a palavra do Senhor, que existia um anseio no coração dos nossos irmãos, havia um anseio no coração das nossas irmãs. A igreja antigamente clamava ardentemente para que o Senhor Jesus Cristo voltasse logo. Era uma das orações que nós constantemente, os novos convertidos, ouvia dos nossos irmãos e das nossas irmãs, pedindo que o Senhor rasgasse o céu e voltasse para buscar a sua igreja. Uma coisa não tem como nós negarmos, porque os fatos e a realidade e o contexto que nós vivemos hoje, nós sabemos que é um contexto diferente. Nós sabemos que, infelizmente, para algumas pessoas, para alguns até mesmo cristãos, você vê que há uma resistência quando nós falamos acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Para alguns cristãos, se você perguntar para ele hoje, se ele quer que o Senhor Jesus Cristo volte aqui nessa noite, alguns não querem que o Senhor Jesus Cristo volte. É verdade, Deus. Alguns cristãos até mesmo creem nessa promessa, mas não quer que ela aconteça agora. E eu tento imaginar e orando ao Senhor e pedindo que o Senhor falasse. Eu tento imaginar o porquê que, infelizmente, alguns cristãos nos dias atuais têm tanta resistência quando nós falamos acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque muitos não estão preparados, muitos não estão pedindo nas suas orações e no seu coração que o Senhor Jesus Cristo realmente volte. Podemos muitas das vezes até louvar isso, mas no íntimo da nossa alma não é isso que nós desejamos. Eu orando ao Senhor, pastor René, e pedindo que o Senhor pudesse me dar uma palavra. Eu entendo que hoje, muitas das vezes, o fato de alguns cristãos não estarem orando e pedindo ao Senhor que o Senhor volte logo para buscar o seu povo e a sua igreja, é porque, infelizmente, muitas pessoas estão tomadas de um sentimento egoísta e um sentimento terreno. Alguns cristãos estão projetando coisas para o seu futuro, pensando nas coisas aqui da terra.
volte. Porque muitas pessoas ainda não conquistaram o seu sonho. Algumas pessoas estão lutando dia após dia, porque querem conquistar o seu carro novo. Algumas pessoas estão tão atarefadas porque querem uma casa nova, quer uma vestimenta nova, quer roupa nova, e está com o seu coração preso nas coisas aqui da terra. Mas a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela está com os pés aqui na terra, mas a sua mente, ela está presa lá nos céus. O apóstolo Pedro nos disse, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 11, que nós somos peregrinos e nós somos forasteiros em terras estranhas. A igreja sabe que aqui não é lugar dela. O salvo e remido sabe que aqui nessa terra ele está de passagem, porque ele está a caminho da nova Jerusalém. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipe, disse: olha, mas a nossa cidade, ela está lá em cima, ela está no céu, da onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a igreja perde a essência sua, sobra um sentimento egoísta e um sentimento terreno. Porque a pessoa, quando fala no arrebatamento da igreja, a pessoa logo pensa na interrupção dos seus sonhos, na interrupção dos seus projetos, na interrupção dos seus sonhos de casar. E uma pessoa que dedica toda a sua vida a um projeto terreno, realmente Jesus Cristo não está no meio desse projeto, vai ser uma perda de tempo. E pessoas que lá lutam anos a fio, sacrificando a sua espiritualidade, sacrificando a sua família, sacrificando o seu eu, sacrificando o seu chamado, sacrificando a sua vocação, para se dedicar a projetos aqui da terra, e esquece que nós estamos aguardando a nossa pátria que está lá no céu, e se esquece que a igreja está clamando: Maranata, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Sentimento egoísta e terreno que impede muitas das vezes a pessoa de clamar e pedir que o Senhor Jesus Cristo volte. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, eu tento imaginar que um dos motivos que impedem uma igreja e um servo de Deus de anelar pela volta do Senhor Jesus Cristo é porque esse cristão, ele perdeu a sua comunhão com o Criador. O seu elo, em algum momento, foi interrompido. A sua aliança com o Senhor, ela foi quebrada. No meio da caminhada cristã, essa pessoa, ela perdeu a sua comunhão com o Criador. E perdendo essa sua comunhão, e perdendo essa sua aliança, esse elo com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, faz com que essa pessoa não tenha um interesse, não tenha uma vontade de querer ir para o céu. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, porque quando nós se aproximamos do Espírito Santo, quando a gente sente a presença, aleluia, de Deus nas nossas vidas,
passa horas a fio aos pés do Criador, a gente não quer sair da presença dele. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, é uma das experiências mais fantásticas que o ser humano pode aproveitar, que se aproximar do Senhor Jesus Cristo, que de entregar a sua vida para Ele. E no meio da caminhada cristã, a gente aprende também a busca pelo batismo com o Espírito Santo. E a gente começa a buscar ao Senhor, a gente começa a ir para os montes, ir para as vigílias, e a gente começa a pedir: Espírito Santo de Deus, me enche. Espírito de Deus, me transforma. Eu quero sentir a sua graça dentro de mim. E o Senhor Jesus Cristo tem de misericórdia de nós e envia o Espírito Santo e nos batiza com o Espírito Santo, e a gente passa a falar em outras línguas. É uma das melhores experiências que nós podemos provar, é o poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, sentir a presença do Espírito de Deus não tem nada de mal. Aleluia, sentir a presença do Espírito de Deus, falar em outras línguas, profetizar, aleluia, ter visões, aleluia, sentir o Espírito de Deus, não tem nada que pague. O Espírito Santo de Deus. E quando nós passamos por essa experiência, e quando nós passamos a falar em outras línguas, para você que não é batizado, meu irmão e minha irmã, você não imagina o que você está perdendo. Porque muitas das vezes a gente chega dentro da igreja cansado, cabisbaixo, pensando nos problemas, nas dificuldades, e de repente a gente sente a mão de Deus, de repente a gente sente o Espírito de Deus. Aleluia! E o Espírito de Deus nos permite a ir para uma outra dimensão espiritual. Enquanto seu irmão está do lado, olhando de um lado para o outro, você está sentindo uma chama, aleluia, queimada do seu peito. Enquanto, aleluia, seu irmão está do seu lado dormindo, a sua mente está indo lá no céu. Espírito de Deus, é comunhão com o Espírito de Deus, é comunhão com o Espírito de Deus, é deitar com Ele, é acordar com Ele, é ir trabalhar ouvindo a voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, nossa, que coisa maravilhosa é a gente sentir a presença de Deus, é a gente sentir o Espírito Santo trabalhando, é a gente sentir o Espírito de Deus se movendo, é a gente sentir o Espírito de Deus no ambiente. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Você que tem intimidade,
lugar para Ele. Você que tem intimidade com o Espírito de Deus. Você que vai para os seus joelhos na madrugada e sente Ele, fala com Ele. Sinta, sinta, sinta. Sinta a presença dEle. Espírito Santo de Deus, aleluia, meu Deus. Aqueles que têm intimidade com o Espírito já está sentindo. Aqueles que têm comunhão com o Espírito de Deus já está sentindo. Espírito de Deus, eu profetizo para você que perdeu a comunhão com Ele, que seja restaurada essa comunhão nessa noite. Eu profetizo para você que não falava mais em línguas estranhas, você vai falar em línguas estranhas aqui nessa noite. Você que não sentia mais a presença do Espírito de Deus, você vai voltar a sentir a presença dele. Você vai voltar a ouvir a voz dele. Seja restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Seja tocado pela sua graça, pelo teu poder. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Espírito de Deus, você que perdeu a comunhão, seja restaurado nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, uma pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele anela por ver o dia do Senhor. Ele clama, porque ele sabe que tudo isso que nós estamos sentindo aqui, isso aqui é apenas uma fagulha do que nós vamos sentir naquele dia. Essa manifestação gostosa, essa presença do Espírito de Deus, nada se compara com o que será naquele dia. Porque o que nós estamos vendo hoje, nós estamos vendo por espelho, por enigma, como disse o apóstolo Paulo. Mas naquele grande dia, nós o veremos face a face. Nós vamos ter uma comunhão completa com Deus.
mais a gente quer de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, que nunca experimentou passar horas a fio na presença do Senhor, eu te convido e eu te desafio. Tire propósitos de oração e de jejum extensos e longe, aleluia, ficar na presença do Senhor. Você vai ver o quanto é maravilhoso, porque essa geração que nós estamos vendo se levantando nos dias de hoje, essa geração não tem comunhão com Deus. Essa geração não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Essa geração de hoje acha que 30 minutos de oração por dia tá bom. Acha que 1 hora de oração por dia tá bom. Essa geração nunca teve um contato profundo com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus sabe do que eu estou dizendo. Quanto mais horas você passa a fio com Deus, mais horas você quer estar do lado dele. Você pode passar 3 horas, 4 horas, 5 horas de joelhos dobrados, e quando você vai se levantar, você sente as mãos de Deus pedindo: fica mais um pouco. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você começa a ter intimidade com Deus, mais você começa a ter comunhão com Deus, você começa a ouvir a voz de Deus de uma forma diferente, você começa a sentir o Espírito Santo de Deus de uma forma diferente. E tudo isso é apenas uma preparação para aquilo que vai acontecer. Tudo isso é apenas uma fagulha daquilo que nos foi preparado para nós, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem aleluia penetrou no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para o cruzar. Você imagina, irmão, a gente preso nesse corpo terreno, a gente preso nesse corpo vendido sobre o pecado. O Senhor Jesus ainda nos permite, nos dá graça de sentir um pouco da presença do Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus ainda nos batiza, o Espírito de Deus ainda nos visita, o Espírito de Deus ainda nos acorda na madrugada para orar. Imagine no corpo glorificado, imagina no corpo longe do pecado, como será a comunhão que nós teremos com Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse: porque eu estou em aperto de ambos os lados, porque eu quero partir desse mundo, eu quero estar com Cristo Jesus. Uma pessoa que tem comunhão com o Espírito de Deus, essa pessoa clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma pessoa que tem os seus joelhos calejados de oração, uma pessoa experimentada em jejum, uma pessoa, aleluia, que tem comunhão com Deus, que passa horas a fio, não à frente do celular, não à frente de internet, não vendo porcaria no YouTube, mas buscando a presença de Deus. Essa pessoa clama: ora vem, Senhor Jesus. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente quer Deus, mais a gente quer senti-lo, mais a gente quer tocá-lo. Já viu aquele viciado em crack, que você vê ele na rua, pele e osso muitas das vezes,
ele abandona a família, ele abandona pai, ele abandona mãe, abandona a esposa, ele abandona a filha, ele abandona o emprego, ele abandona tudo que tem que abandonar, porque ele quer estar próximo daquela droga. Aquela droga produz no corpo, na mente daquele usuário, quando ele usa, produz um sentimento de saciedade, produz um sentimento de alegria, de alívio. E quando passa o efeito da droga, ele vai atrás de dinheiro, porque ele quer sentir de novo aquela mesma sensação. E ele vira escravo das drogas, da droga, muitas das vezes, porque ele vai usando. E chega um determinado momento que, dependendo da quantidade que ele usar de entorpecente, já não faz mais efeito. E ele precisa buscar novas drogas. E ele precisa buscar um entorpecente mais forte, porque ele quer sentir aquela saciedade. Ele quer sentir aquela sensação novamente. E quando a gente se aproxima de Deus, é a mesma coisa. Nós somos escravos dele. Nós somos servos dele. A gente vive para ele. A gente pega a nossa vida e coloca para adorar e para glorificar a ele. A gente coloca os nossos planos, aleluia, os nossos sonhos de lado e diz: Senhor, eu quero viver os seus planos, eu quero viver os seus sonhos, mas deixa-me sentir a tua presença. Senhor, eu quero sentir, mas eu quero sentir a sua presença, eu quero sentir a sua glória, eu quero sentir a sua graça, eu quero sentir a tua presença, Deus. Quem tem essa comunhão com o Senhor quer se aproximar mais dele, e sabe que a vinda do Senhor é para isso. Pessoas que não anelam pela volta do Senhor possivelmente quebrou o seu elo na caminhada cristã. A sua comunhão está afetada. A sua comunhão em algum momento foi perdida. E oxalá que o Senhor tivesse misericórdia de você aqui nessa noite e restaurasse a sua comunhão com o Senhor. E te restaurasse por completo e colocasse você na presença dele novamente. Terceiro ponto que eu imagino em meu coração, porque muitas pessoas não anelam mais pela volta do Senhor, é porque muitas pessoas não compreendem o que significa a volta do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que não conhecem a escatologia bíblica. São pessoas que não conhecem por inteiro a palavra do Senhor. Porque a volta do Senhor Jesus Cristo, na sua volta, várias coisas e vários eventos irão acontecer. E nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Quando o apóstolo Paulo orienta a igreja de Tessalônica, quem conhece o contexto dessa história, sabe que a igreja de Tessalônica estava sendo atormentada por alguns homens que diziam que o Senhor Jesus Cristo já havia voltado. E quando o apóstolo Paulo escreve esse capítulo de número 4, ele está trazendo orientação para a igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer que antes, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar,
se estiverem vivos, de nenhuma maneira irá preceder aqueles que estão dormindo no pó da terra. O apóstolo Paulo diz que por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, os nossos irmãos que morreram na fé, acreditando na promessa, diz a palavra do Senhor, que eles irão ser ressuscitados. E quando nós olhamos para essa palavra, aleluia, a gente tem motivo para poder se alegrar. Porque, irmãos, para nós estarmos aqui nessa noite, para nós podermos ter tudo isso aqui nessa noite, o sangue de muita gente foi vertido. Muitas lágrimas foram derramadas. Quem não conhece a história da igreja não sabe do que eu estou dizendo. Os nossos irmãos verteram o teu sangue, derramaram o sangue aqui na terra, para que a semente do Evangelho chegasse até nós. Nós só estamos aqui porque somos fruto de alguém que derramou o seu sangue, alguém que pregou a verdade, alguém que ousou viver a verdade. E muitos desses nossos irmãos morreram, mas morreram acreditando numa promessa, presbítero Edivan. Morreram, mas morreram de cabeça erguida, porque acreditavam na palavra do Senhor, porque acreditavam na promessa do Senhor. Muitos dos nossos irmãos, a começar com a igreja primitiva, foram violentamente mortos pelo Império Romano. Aleluia. Muitos dos nossos irmãos foram jogados nas arenas para ser devorados pelos leões, pelos animais selvagens. Muitos dos nossos irmãos morreram a fio da espada, foram decapitados, derramaram o seu sangue, acreditando numa promessa. A igreja, por ocasião da reforma, e até mesmo antes da reforma com Martinho Lutero, o período da Inquisição, a qual a igreja católica perseguiu ferozmente os nossos irmãos e as nossas irmãs, mas eles morreram acreditando numa promessa. Eles morreram acreditando nisso. Quando iam tombar nas arenas, quando iam tombar nas masmorras, eles tombavam, mas tombavam acreditando que a palavra do Senhor chegaria até nós. E por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, os nossos irmãos que foram devorados pelos leões ali no Coliseu de Roma, e os leões que morreram posteriormente e foram consumidos, aleluia, pelos abutres, e foram consumidos pelas aves do céu, aleluia. Depois essas aves morreram e foram consumidos pelos vermes, aleluia. Diz a palavra do Senhor que no momento que o Senhor Jesus Cristo se manifestar, ossos com ossos vão se juntar novamente, a pele dos nossos irmãos vai voltar, os nossos irmãos serão ressuscitados. Independente de onde eles morreram, eles serão ressuscitados naquele dia. Os nossos irmãos que morreram queimados, como foi o caso de Martinho Lutero, pregado numa estaca, numa cruz, e tocado fogo, e virado pó, virado cinza, a sua carne. Naquele dia, o Senhor há de ressuscitar os nossos irmãos, porque o sangue dos nossos irmãos ainda clama. O Senhor disse para Caim: Caim, aonde está o seu irmão? Porque o sangue dele está clamando, e o sangue dos nossos irmãos ainda continua clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os nossos irmãos morreram sem vir
cumprida essa promessa. As nossas irmãs em Cristo Jesus morreram sem ver essa promessa, mas o sangue deles estão clamando: ora vem, Senhor Jesus, vem salvar a sua igreja, vem salvar o seu povo. E são igual as almas em Apocalipse capítulo 6, estão clamando por vingança. E por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz: aqueles que morreram vão ser ressuscitados, vão se encontrar com o Senhor nas alturas. Depois é nós os que estivermos vivos, depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados primeiro eles. Primeiro é aqueles que derramaram o teu sangue. Senhor Jesus Cristo disse para a nação de Israel: vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, que morreu entre o altar e o santuário, vocês irão pagar pelo sangue dele. Quem não conhece a história da igreja não sabe do que eu estou dizendo. Alguns dos nossos irmãos até hoje, as suas esposas são violentadas na frente dos seus esposos, para que eles neguem o nome do Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe até hoje, os nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, e tantos outros países comandados por sistemas totalitários ou pelos muçulmanos, até hoje os nossos irmãos estão morrendo. Até hoje eles estão perdendo o teu sangue. Alguns, os seus filhos são levados perante eles, e perante eles faz-se a pergunta: nega Jesus Cristo, para de pregar a palavra de Deus, para de pregar o Evangelho, volte para a sua nação e a gente liberta a sua família. Se você não parar de falar nesse Jesus, nós vamos matar o seu filho e a sua filha, que é a questão. Os nossos irmãos, com agonia na alma, com lágrimas nos olhos, eles dizem: eu não nego ao Senhor Jesus, eu não nego ao Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos estão lá, eles estão lá pregando a palavra de Deus, eles estão lá escondidos dentro de um buraco. Não tem a oportunidade que nós temos de adorar ao público. Eles não podem sair da rua, mas mesmo assim eles não negam a sua fé. E a recompensa para esses homens, essas mulheres que morrem, é a recompensa de que um dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eles serão arrebatados novamente. O seu corpo que foi desfigurado vai voltar ao normal, vai se encontrar com o Senhor nos ares. E muitas das vezes a gente fica com esse sentimento egoísta, não querendo que o Senhor Jesus Cristo volte. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, é hora desses nossos irmãos receberem a sua recompensa. É a hora deles voltarem à vida novamente. O Senhor Jesus Cristo irá chamar cada um deles, cada um dos nossos irmãos, cada uma das nossas irmãs, vai reunir cada um deles e dar um novo corpo para eles, vai se apresentar para eles lá nos ares. E diz a palavra do Senhor: estarão para sempre com o Senhor. Só que para tudo isso acontecer, é necessário que o Senhor Jesus Cristo volte. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O segundo ponto
que eu entendo com a volta do Senhor Jesus Cristo. Primeiro é ressuscitar os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus. O segundo ponto que eu vejo dentro desse texto que nós lemos é porque a volta do Senhor Jesus Cristo, depois que os nossos irmãos forem ressuscitados e tornarem novamente a vida, o segundo passo do Senhor Jesus Cristo é arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatamento, do latim raptus, significa ser tirado com força. Por isso que os nossos irmãos ressuscitarem, é hora da igreja ser arrebatada. E sinceramente, irmãos, a pergunta que talvez eu faria para cada um que está aqui nessa noite: por que nós não queremos que a igreja seja arrebatada? O que nos prende de tão importante aqui nessa terra? O que nos chama tanto a atenção para que a igreja não anele e não almeja partir e sair desse mundo? Olha para a situação do nosso Brasil. Olha para a situação da nossa política. O que nós vamos esperar desse Brasil? E pior ainda, irmãos, quando a gente olha para a igreja dos dias atuais, a nossa perna se estremece. Quando nós olhamos para o cristianismo que está sendo pregado, quando nós olhamos para o evangelho que está sendo proposto para as pessoas, o que nós esperamos? O que nos impede? O que nos segura aqui nessa terra? Porque quem serve a Deus com sinceridade sabe do que eu estou dizendo. A gente passa pelo pior período da história. O pior período da história nós estamos vivendo. E já havia sido profetizado. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé. É verdade, Deus. Aleluia, Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Nós estamos vivendo um tempo complicado. Eu estou dizendo de dentro da igreja de Cristo. Deus. Os nossos heróis, se assim podemos chamá-los. Eu me converti no ano de 1997. Quando eu me converti naquela época, havia pregadores e pregadoras que eu admirava de coração. Quando nós olhávamos as pregação de Marcos Feliciano, de Abílio Santana, Adeilton Costa, Takayama, Elson de Assis, Napoleão Falcão e tantos outros homens que pregavam a palavra de Deus, a gente ficava boquiaberto com as mensagens daqueles homens. Olha o que eles se transformaram hoje. Verdade, sim. Olha o que está se transformando as igrejas aí fora. Olha a dificuldade que a gente tem para pregar a palavra de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: o problema só não está lá fora, não. O problema também está aqui dentro. Porque hoje a gente vive uma situação de que as pessoas hoje, os cristãos, têm conhecimento extraordinário. Estamos na era da tecnologia. Aleluia! Essa geração hoje sabe de tudo. São inteligentes, são espertos. Estudam teologia. Alguns
até leem a palavra de Deus, mas não têm entendimento nenhum da palavra de Deus. São pessoas que leem o versículo, mas o versículo não entra dentro dele. São pessoas que leem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não faz nenhum sentido na alma dele. E são pessoas que muitas das vezes cantam, são pessoas que muitas das vezes pregam, são pessoas que muitas das vezes tocam, mas não tem nada de Deus para transmitir. São nuvens sem águas, são fontes passageiras, porque não conseguem ter o entendimento da palavra. Eles não conseguem interpretar um texto. Você pede para ele ler 2 versículos ali, ele não sabe interpretar. Ele não sabe o que Deus quer falar com ele dentro daquela palavra. Ele conhece o versículo, mas o versículo não conhece ele. E são pessoas que até mesmo fazem o seu devocional e falam, eu já li a Bíblia inteira. E por que não houve uma transformação na sua vida? E por que todo culto é a mesma coisa? E por que você não muda o seu caráter? E por que você não muda as suas vestes? E por que você não muda o seu linguajar? É uma geração que tem muito conhecimento, é uma geração que canta, é uma geração que prega, mas não conhece o Deus que canta, não tem intimidade com o Deus que prega, não sabe o que é ganhar almas, não sabe, aleluia! A gente se pergunta o que a gente vai ficar fazendo aqui. Quais são os próximos de nós que vão bombar? Porque muitos homens e mulheres de Deus que nós admirávamos estão caindo e estão se dobrando. Já não estão chamando mais pecado de pecado. Já estão tolerando um monte de coisa. Olha a situação dos ministérios, como está. E a gente fica se pensando, meu Deus, será que nós vamos ser os próximos? Porque se depender dessa geração, o que será de nós? Hoje a gente sua a nossa camiseta para a gente poder ganhar uma alma. É labutada, é trabalhada, é campanha. Atrás de campanha, jejum, oração. É mensagem em cima de mensagem, é lágrimas, atrás de lágrimas. E quando você consegue ganhar uma alma, quando você olha para trás, perderam-se mais 2 almas. E você volta para aquelas 2 que se perderam. E tenta com carinho conversar, vamos começar uma campanha. Eu vou passar na sua casa aqui, eu vou te pegar. A gente carrega as ovelhas no colo. A gente carrega literalmente muitas pessoas no colo. E um monte de obreiros de braços cruzados. Um monte de obreiro, de obreira fica em casa, sem ter o que fazer e não ajuda a buscar as almas dos que estão perdidos. E você prega isso no domingo. E você prega isso na terça-feira. Você prega isso na sexta-feira. Você fala, meu Deus, agora ele vai mudar. Na outra semana continua do mesmo jeito. A palavra parece que não entra. O versículo parece que não entra dentro da mente. E a gente fica dizendo, meu Deus, o que será de nós? O que vai ser da sua igreja, Senhor? O que vai ser do seu povo? Por que nós queremos ficar aqui? O que nos prende aqui nesse lugar? Olha o que nós estamos colhendo. Olha a nossa situação.
Nós estamos igual o povo de Israel. Nós estamos rebeldes muitas das vezes à voz do Senhor. E a gente fica se perguntando, meu Deus, o que será da sua igreja? O que será do seu povo? Se o Senhor não voltar para arrebatar a sua igreja. Se o Senhor não voltar, o que vai ser de nós, Senhor? O que vai ser dos nossos obreiros? O que vai ser das nossas obreiras? O que vai ser da nossa mente? O que vai ser do nosso coração? O que vai ser da nossa mente, que somos bombardeados dia após dia? É verdade. Porque muitas das vezes a gente olha para o lado, a gente fala, meu Deus, o que adianta tudo isso? É verdade. O que adianta tudo isso? Às vezes, a gente chega a uma situação que a gente começa a se perguntar, será que realmente vale a pena tudo isso? É assim mesmo. Todo esse processo. Será que realmente a gente está no caminho certo? Será que a gente está dentro da vontade de Deus? Será que Deus está se agradando de nós? Será que o Espírito Santo de Deus, ele realmente mora dentro de nós? É Deus. Por que nós queremos ficar aqui? Aleluia, Jesus. Por que as coisas do mundo têm mais valor do que as coisas de Deus? E as coisas espirituais? Por que quando você vai no evangelismo todo mundo some? Por que falar de visita, falar de campanha? Por que tem pessoas aqui que nunca fez uma visita, nunca fez uma campanha? Nunca abraçou o visitante? A gente se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? É verdade. Porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É Deus. E nós clamamos e pedimos, Senhor Jesus Cristo, vem e arrebata a sua igreja. Antes que os maus contaminem aqueles que são bons. Antes que o joio tome conta e mate o trigo. Antes que aqueles que não oram tira aquele que gosta de orar na oração. Antes que aquele que não gosta de visita, não gosta de campanha, nunca criou uma alma, atrapalhe aqueles que querem ganhar almas. Antes que aqueles que não querem trabalhar para o reino, atrapalhem aqueles que querem trabalhar para o reino de Deus. Vem, Senhor, e arrebata a sua igreja. Vem, arrebata, meu Deus e meu Pai, os homens e mulheres, o Espírito de Deus que ainda vive em santidade, que ainda quer te adorar, que ainda quer te servir. Se nós olharmos para os dias atuais, irmãos, não tem nada que nos prenda aqui nessa terra. O desejo que nós temos é que o Senhor arrebate a sua igreja o quanto antes. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de falar aqui nesta noite, para nós encerrarmos: o arrebatamento da igreja, seguido daqueles nossos irmãos que foram ressuscitados. O terceiro passo e o terceiro ponto, eu encerro aqui, vai ser o casamento do Cordeiro com a noiva. A igreja será conduzida para as bodas do Cordeiro. O apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, possivelmente em 94, 95 ou 96 depois de Cristo,
o único apóstolo vivo, foi mandado para a ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano. E diz a palavra do Senhor que lá na ilha de Patmos, enclausurado dentro daquela ilha, diz a palavra do Senhor que o Senhor ressurreto lhe apareceu e disse: João, sobe para cá, João, porque eu vou te mostrar, João, as coisas que ainda há de acontecer. E o nosso irmão João escreveu: eu vi a cidade santa, eu vi a igreja nas portas do Cordeiro, eu vi o noivo buscando a sua noiva. É o momento do casamento da noiva e do noivo, que é Cristo Jesus. E você já imaginou a cena? O noivo, Jesus Cristo, aquele que veio aqui na terra, se manifestou em carne, andou pela Galileia, escolheu 12 homens pescadores, deu a eles graça, sabedoria, pregou a palavra para eles. Através deles, aleluia, veio a igreja primitiva. A igreja primitiva recebeu o batismo com o Espírito Santo. E os discípulos saíram a pregar a palavra do Senhor. Aleluia. E nasceu então a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja formada por ricos e pobres. Uma igreja formada por brancos e pretos. Homens e mulheres de toda língua, de toda nação, de todos os povos. Ele comprou com o teu sangue. Ele comprou, ele lavou a sua igreja. Ele deu graça para a sua igreja. E agora chegou o momento da igreja se encontrar com o noivo. E você já imaginou a cena do casamento do noivo e da noiva do Cordeiro? A igreja que foi comprada com precioso sangue. A noiva que chorou por tanto tempo. A noiva que em muitos momentos foi maltratada. A noiva que muitas das vezes teve que chorar lágrimas de sangue. Porque deixa eu te dizer uma coisa: se você acha que é fácil ser a noiva de Cristo e a igreja, você está muito enganado. A gente tem que pagar um preço muito alto. É um preço muito alto, é por isso que muitos não conseguem. É por isso que muitos desistem. É por isso que muitos voltam para trás. Ontem, eu estava na frente do computador. Eu estava deletando algumas fotos da nuvem que estava muito sobrecarregada. Eu comecei a apagar algumas fotos. E dentre essas fotos, tinha muitas fotos na igreja, em várias festividades aqui em Campinas. E fora da cidade de Campinas também, nas nossas igrejas missionárias. E muitas fotos. Eu dava um pause para poder olhar a foto, para ver se não era importante, se realmente daria para ser excluído ou não. E quando você olhava a foto, estremeceu o nosso coração. Você que tem fotos antigas, faz isso do que eu estou dizendo. Você coloca uma foto, se na foto tiver 10 pessoas, pelo menos 5 ou 6 já estão desviados. Eu parava uma outra foto e começava a olhar
olhar, esse está desviado, esse está desviado, esse está desviado, esse está desviado. Tinha foto que tinham 6 pessoas, só restaram 2. Nós começamos o ano com algumas pessoas, hoje já não estão mais. Talvez você está do lado dessa irmã aí, talvez semana que vem ela já não está mais do seu lado. Esse irmão que está aí do seu lado, talvez amanhã, talvez mês que vem, talvez não vire esse ano conosco. Muitos se desviam, voltam atrás porque não aguentam. Porque não é qualquer um que vai entrar no reino dos céus. Não é qualquer um que vai receber o título da noiva do Cordeiro. Tem que ser lavado, tem que ser remido, tem que ser santo. Tem que ser santo na sua maneira de falar. Tem que ser santo na sua maneira de se vestir. Senão não aguenta. Se não for crente, não aguenta. Volta para trás. E Jesus Cristo sabe disso. É por isso que Ele vai vir arrebatar a sua igreja. E vai haver um casamento lá no céu. Vai haver um casamento lá no céu. Os nossos irmãos, com todo respeito, o nosso irmão Vinícius veio aqui na frente e louvou maravilhosamente bem. Eu achei que a Renata estava louvando bem, mas não foi a Renata. O nosso irmão Vinícius louvou muito bem. Tem as suas debilidades físicas e motoras. E veio aqui e louvou o nome do Senhor. Mas, irmão Vinícius, deixa eu te dizer uma coisa. No casamento e nas bodas do Cordeiro, meu querido, você será transformado e vai ter um corpo perfeito. A glória de Deus nesse Pai. Amém, você será transformada e vai casar com o Cordeiro. Eu ouvi o testemunho do nosso irmão Cleiton Queiroz, é um cantor gospel. E quem não sabe, infelizmente, é deficiente visual, ele não enxerga. E ele estava ministrando essa semana. Ele disse que muitas das vezes algumas pessoas, ou a própria mente dele, acusa ele. E diz: como você vai ficar cantando, você vai ficar pregando? Faz tantos anos que você canta, faz tantos anos que você prega, e você ainda é cego. Jesus não te curou, rapaz. Você vai continuar pregando, você vai continuar louvando. Mas e se chegar naquele dia e você não ser curado, será que vai ser tudo em vão? Ele disse: não tem problema não. Glória a Deus. No dia do arrebatamento, quando os meus olhos se abriram, eu vou enxergar os reis dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia, os nossos irmãos que têm deficiência, naquele dia vai receber o corpo transformado, vai entrar na presença do Senhor e vai se casar com o Cordeiro. E meu irmão, que dia será esse? Que dia glorioso será esse? Talvez você não consiga entender por que os crentes é tão doido desse jeito. É porque você não sabe o que nos motiva. É porque você não sabe a esperança que há dentro de nós. Você não faz ideia, você que não é crente, e você que não é espiritual, você não faz ideia do que será esse dia. Você não faz ideia da glória que será naquele dia. Você não faz ideia do que será os anjos adorando ao Senhor. Você não faz ideia do que serão os 4 seres viventes que diz o apóstolo João, que não se prostrarem e não adorar ao Senhor. Você não faz ideia do que serão os 24 anciãos, tirando a sua coroa e dizendo: santo, santo, santo. Você não faz ideia do coral celestial que será naquele dia. Você não faz ideia, mas diz a palavra
144 mil. E esses 144 mil homens escolhidos pelo Senhor, diz a palavra no capítulo 7 de Apocalipse, e no capítulo de número 14, diz a palavra do Senhor que esses 144 mil irão cantar ao Senhor um cântico novo. E esse cântico ninguém pode entender, esse cântico ninguém pode aprender, diz a palavra do Senhor, mas eles irão cantar ao Senhor. Oh, Deus poderoso, E você que não entende o reino espiritual, você não sabe o que significa isso para nós. Significa a recompensa de tanto trabalho. E todos os nossos irmãos e irmãs que morreram antes de nós sempre nos ensinaram isso, sempre pregaram acerca disso, sempre falaram acerca da volta de Jesus. E todos eles morreram acreditando nessa promessa. E todos eles morreram acreditando que um dia iriam se encontrar com o Senhor. Eu acredito que essa promessa ainda está viva. Eu acredito que essa promessa ainda continua viva em nosso meio. Eu acredito ainda que o Espírito Santo de Deus está nos dando capacidade para que sejamos santos e irrepreensíveis no dia da sua vinda. Eu acredito que o Espírito Santo ainda está inspirando homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens para serem santos, para se encontrar com o Senhor Deus. Eu acredito que no trabalho Deus ainda está capacitando os jovens para fazer a diferença, para que quando a trombeta soar, esses jovens subam e vão se encontrar com o Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus ainda está dando graça para homens e mulheres e não se dobrarem diante do pecado, e não se dobrarem diante desse mundo, e não se dobrar diante do mundanismo. Eu ainda acredito que o Espírito de Deus ainda está capacitando homens e mulheres santos, aleluia, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, para poder se encontrar com o Senhor. Vamos colocar de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu acredito que o Espírito de Deus ainda está dando força para a igreja. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus ainda está dando capacidade para a sua igreja. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus ainda está segurando o coração de homens e de mulheres aqui, para não se dobrar diante desse mundo, para não se dobrar diante do pecado, para não se dobrar diante da alma. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo ainda está dando força para a tua igreja, para em nome do Senhor Jesus Cristo ainda, aleluia, separar para si um povo lavado e remido. Glória, glória. Quando Elias disse para Deus: Senhor, já chega, tira a minha vida, dá um basta em tudo isso. Deus falou: não, rapaz, ainda tem 7.000 joelhos que estão de joelhos e não se prostraram a Baal. Eu creio que no meio do mato Deus ainda tem homens e mulheres que o Espírito Santo de Deus está conservando santos. Eu acredito que espalhado pelo planeta Terra ainda há homens e mulheres
que o Espírito Santo de Deus está guardando, está zelando, porque faz parte da igreja que vai suprir. Eu acredito que o Espírito Santo ainda está guardando o coração de adolescentes, o coração de jovens, que chega no meio dos outros adolescentes e jovens diz: eu não vou fazer isso porque eu sou um jovem santo, eu não vou me dobrar, eu não vou fazer isso porque eu aprendi na palavra de Deus, e isso é errado, eu não vou se dobrar. E a nossa oração é que o Senhor Jesus Cristo ainda mantenha esses corações que ainda ouvem a voz do Senhor, esses corações que ainda quando ouvem a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai no seu ouvido e diz: meu filho, é para você essa palavra, é para você, eu ainda acredito em você, é para você essa palavra, eu vou te levantar ainda. Aleluia, vou te conservar santo nessa terra para poder fazer a obra do Senhor. Essa palavra é para aqueles que sabem para onde estão indo. Essa palavra é para aqueles que sabem que o seu destino não é aqui. Essa palavra é para aqueles que são peregrinos, aqueles que são forasteiros, aqueles que são de fora. Esse mundo não nos pertence. Esse mundo não tem nada de bom para nós. Essa palavra é para aqueles que ainda cantam: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa palavra é para aqueles que ainda não se corromperam. Essa palavra é para aqueles que ainda sentem o chamado de Deus na sua alma. Sente que está aqui nessa terra, sente que está nesse ministério. Não é para ficar sentado no banco e só fazendo peso e fazendo volume, não. É porque sabe que está aqui para trabalhar. É porque sabe que é o Senhor. É para você que ainda prega a palavra de Deus. É para você que ainda é santo, meu irmão e minha irmã. É para você que ainda não corrompeu o seu coração. É para você que ainda sente, aleluia, a chama ardendo dentro do seu coração. É para você essa palavra. Espírito Santo de Deus, é para você que ainda tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, é para você que ainda ouve a voz dele, é para você, meu irmão, é para você, minha irmã, é para você, jovem, é para você, adolescente, é para você essa palavra, para você esperar somente mais um pouquinho de tempo. Logo o Senhor vai rasgar os céus e vai vir buscar a sua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, é para você que ainda acredita na volta do Senhor, é para você que ainda sabe, aleluia, que o Senhor ainda requer santidade de você. É para você que sente-se incomodado quando você coloca uma roupa mais curta e o Espírito Santo de Deus vem na sua mente e fala: tira essa roupa. Essa roupa não é para você. É para você essa palavra. É para você que tem o dia corrido e você não consegue orar. E no final do dia o Espírito de Deus vem no seu ouvido e diz: vamos orar, meu filho. Vamos orar, minha filha. Vamos orar, vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus. É para você que ainda sente compaixão pelos perdidos. É você que não consegue passar uma semana sem falar de Jesus para uma pessoa. É para você que não consegue ir embora
sem abraçar o visitante, sem abraçar o novo convertido e dizer: Jesus te ama. Jesus te ama, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. É para você essa palavra. Jesus vai arrebatar essa igreja, esse povo. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos buscar ao Senhor.